Diz assim a palavra do Senhor: se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós o tornamos mentiroso e sua palavra não está em nós. Querido Senhor, humildemente pedimos socorro dos céus para pregar e para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, visita-nos por ela, faze-nos crescer, Senhor, na graça e no conhecimento do Redentor. Em nome dele nós oramos e agradecemos. Amém. Podem se assentar, queridos irmãos. Meus amados, a cultura na qual nós hoje estamos inserida é considerada pós-moderna. A modernidade veio, a Idade Média se foi. Chegou a Era Moderna, a Era da Razão, a Iluminação, a maioridade da humanidade, que poderia, com a ciência, a filosofia e a razão, solucionar o problema humano. Essa fé nesse positivismo, nesta visão moderna, ela foi extremamente decepcionada, porque toda a racionalidade humana, toda a inteligência humana não conseguiu melhorar o mundo. Século XX, 2 grandes guerras mundiais e atrocidades, e a inteligência humana a serviço do mal. Ficou caracterizado que toda a fé colocada na razão estava decepcionada. Então, essa cultura veio substituída por uma nova, a chamada pós-moderna. E essa cultura na qual nós hoje vivemos, ela simplesmente é uma cultura que faz guerra contra a culpa, o sentimento de culpa. Fora a culpa. A culpa hoje é tratada com os psicoterapeutas, nos consultórios, e a ideia é de que a culpa tem que ser superada. Mas se a culpa é produto do reconhecimento do erro ou da transgressão, como não me considerar culpado? Se tem um acidente de trânsito, alguém é o culpado, alguém transgrediu a lei do trânsito, avançou o sinal e bateu. Houve uma transgressão de uma lei do trânsito que causou um acidente e tem culpados, sim. Mas a culpa é só para a esfera legal, não o sentimento de culpa da consciência humana. A culpa está sendo banida. Ela é considerada como a responsável pela neurose. Quanto mais culpado alguém se sentir, mais neurótico será. Para acabar com uma sociedade neurótica, problemática, com baixa autoestima, o que é que temos que fazer? Nós temos que acabar com a culpa. Como é que você acaba com a culpa? Acabando com a noção de pecado. Se não há pecado, não há culpa. Se não há culpa, não há neurose. Vamos ter uma sociedade emocionalmente sadia. Então, faça o que dá na sua cabeça. Não tem limites, não tem restrições. O que é certo e o que é errado? É o que você julga certo e errado. Portanto, a nossa sociedade, ela quer demolir qualquer padrão moral que seja válido para todos, em todos os lugares. Então, para uns isso é certo e outros é errado e acabou. Então, não tem culpa. Podemos transgredir, podemos fazer o que quiser. Não há culpa, não há remorso.
baixa autoestima e todos os problemas decorrentes de um sentimento de culpa. John Stott, grande pregador inglês, conversando com o diretor de um manicômio, de um hospital psiquiátrico, disse que esse diretor, que mais da metade dos internos ali receberiam alta se simplesmente eles conseguissem se livrar do sentimento de culpa que estava por detrás. Era o que subjazia a todas as doenças que levavam as pessoas a estar ali. A culpa era a principal causa. Portanto, ao invés, como a Bíblia diz, se você não quer ter sentimento de culpa, evite o pecado, evite a desobediência, e você evitará a culpa. Ou, se pecou, então vá para os pés do Senhor arrependido, confesse, busque o perdão e a purificação, e você soluciona a culpa. Essa é a saída bíblica: evite o pecado, e se não conseguiu, vá para os pés do Senhor. Mas a sociedade diz não, vamos acabar com a culpa. O sentimento de culpa, a consciência, ela está sendo assassinada. Irmãos, isso tem sido trágico. E é por isso que a teologia liberal, que é uma teologia que interpreta racionalmente as Escrituras, elas dizem: isso aqui não é pecado. Não, isso é um elemento cultural judaico. Isto aqui era próprio para aquela época, para a nossa época não é válido. Então, essa interpretação liberal das Escrituras e os seminários infestados de professores liberais que não creem na inspiração das Escrituras, não creem na inerrância, na infalibilidade da palavra de Deus, muito menos na sua suficiência. Eles vão formando pastores que vão para os púlpitos das igrejas com outros conceitos. Pecado é um conceito religioso ultrapassado. As pessoas são vítimas, elas não são pecadoras. O pecado é tratado como doença e não como desobediência a Deus. Transgressão dos mandamentos morais de Deus, que gera culpa, que não admitida e confessada implica no pesar da mão de Deus. Por isso, irmãos, para a tristeza, nos nossos seminários nós encontramos seminaristas que, influenciados por essa teologia, viviam em discotecas, viviam em rodas de samba e faziam tantas coisas erradas. Iam para alguns lugares onde tinha striptease, e quando você confrontava os alunos, eu participei como da equipe de deão de alunos do seminário, porque aquele comportamento, isso não é pecado, não tem nada de mais. Claro, o conceito bíblico de pecado foi renegado por uma teologia racional que desacredita a Bíblia e que é satânica. E é por isso que muita gente, meus irmãos, tolera na sua vida, agasalha no seu coração e ainda cultiva hábitos que Deus repreende e reprova. Por quê? Porque nós damos mais valor ao que está sendo dito do que a palavra de Deus diz. E dizemos, não é pecado. A Bíblia diz que não guardar o dia de descanso é pecado. E nós dizemos, não, eu posso estudar, eu posso trabalhar no domingo. Irmãos, se você trabalha por escala, é médico, se você tem um comércio que obrigatoriamente, pela lei, tem que abrir, é uma coisa. Mas se você abre porque quer, e se você trabalha ou estuda no domingo porque quer, você não está guardando o dia do Senhor, é pecado. Pastor, é pecado eu não estar aqui? Bom, a Bíblia não diz quantos cultos tem que ter domingo, se 20 ou se apenas um. O fato é o seguinte: se você só vem de manhã ou só de noite, ou aproveita e vem de manhã e de noite, e se tivessem 10 cultos você viria, ou só vem para um, domingo é dia de descanso. É o dia do Senhor, para adorar, buscar, estar com Ele, repousar, família, é descanso, não é dia de trabalho. Sexo antes do casamento. Um pai me disse, eu nunca vou exigir isso. Ele tinha 3 filhos homens, eu não ensinarei, isso é cruel. Rapazes que estão com os hormônios em ebulição,
no ápice do vigor físico, pedir a eles, dizer a eles que não expressem isso, que se segurem para o casamento, quando hoje cada vez mais está difícil se formar, entrar no mercado de trabalho, conseguir independência econômica para se casar. Isso é cruel. E ele me disse: eu não ensinarei isso para os meus filhos. Não é pecado, Deus entende. Irmãos, divórcio não é divórcio, não é pecado divorciar. Queridos, eu sei que tem pessoas aqui divorciadas e eu não quero ferir ninguém, mas a Bíblia diz que divórcio é pecado. A única razão que justifica o divórcio aos olhos de Deus é o adultério. Fora disso, é pecado. Tem perdão para o assassino? Tem. Tem perdão para o ladrão? Tem. Tem perdão para o adúltero? Tem. Também tem perdão para o divorciado. Tem perdão, claro que tem perdão. Eu não estou dizendo que não há, mas é pecado. Eu não posso dizer para os irmãos que não é pecado, porque é pecado. Porque o casamento é indissolúvel aos olhos de Deus. E nós achamos que podemos porque há uma incompatibilidade. Está difícil, tem que orar. Quem disse que é fácil conviver com pecadores? Pecadores lidando com pecadores. É difícil, irmãos. Não é pecado? É pecado. Trabalhar, meus irmãos, mais do que o estipulado, sem ganhar hora extra, é pecado, é injustiça. Deixar de trabalhar prejudicando o patrão, é pecado, é injustiça. A gente está roubando. Você combinou um salário por tantas horas. Se você trabalha mais do que o salário, você está sendo lesado. E se você trabalha menos, mentindo e não indo trabalhar, você também está lesando. É pecado. Nós estamos sendo injustos. Os irmãos vão ver daqui a pouco, ou se quiserem, abra aí em 1 João 5, versículo 17. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. João diz, 1 João 5,17, toda injustiça é pecado. Se você humilha uma pessoa dentro da sua casa, porque ela é uma faxineira e você não gostou da limpeza, você pode dizer que não gostou, mostrar que o trabalho não está bem feito, mas humilhar, pisar um ser humano, injustiça é pecado, meus irmãos. Mas nós enfrentamos um problema hoje. Não dar crédito à Bíblia. Pastor, o que tem a ver com o que você vai dizer? Você tem que expor a Bíblia. Até agora você não expôs. Ok, vamos para o texto. O contexto da passagem. João começa a sua primeira carta. E lembrem-se, haviam hereges que eram membros da igreja, que saíram da igreja, mas continuaram a influenciar a igreja. Primeiro, eles negavam a divindade de Jesus. Eles não admitiam e não confessavam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Eles também não acreditavam na encarnação de Cristo, que Cristo se tornou humano. E mais, eles diziam que Jesus era uma pessoa, Cristo era outra pessoa, duas pessoas diferentes, e que o Cristo cósmico se incorporou em Jesus. Ele foi apenas um médium, como acontece hoje. Ele apenas incorporou no batismo e antes da cruz deixou Jesus. Quem morreu na cruz foi o homem Jesus, porque o Cristo cósmico o deixou antes da cruz. Quando João diz, esse é o que veio pela água, batismo e pelo sangue, é para dizer o Cristo eterno que se encarnou, que é o Jesus divino. Ele foi batizado e ele morreu crucificado. Ele é humano e ele é divino, ele é o Deus homem. Eles negavam a divindade de Jesus, a humanidade de Cristo e separavam a pessoa de Jesus da pessoa de Cristo. Por isso João começa dizendo, e eu expliquei aos irmãos na semana passada, que na gramática grega o verbo pode aparecer muito depois. Por isso o verbo principal está no versículo 3, vos anunciamos. Por isso, em português, nós diríamos assim, anunciamos o que era desde o princípio. A palavra princípio se refere àquele momento antes da criação do universo. Portanto, João está dizendo, sabe quem eu anuncio? Eu anuncio aquele que era desde o princípio, portanto, eterno e pré-existente. Eu anuncio aquele que eu ouvi,
aquele que eu contemplei e aquele que eu apalpei com as minhas mãos. João, você está falando de quem, João? Quem é este ser pré-existente e eterno? Que no princípio era eterno, existia. E que você viu, ouviu, contemplou e apalpou. Você está falando de quem? A respeito do verbo da vida. Eu estou falando da vida. Eu estou falando da vida eterna. Eu estou falando de Jesus. A vida foi manifestada. Houve a encarnação. Ela foi revelada. Por isso João viu, ouviu, contemplou e apalpou aquele que ele começou dizendo que era desde o princípio. Portanto, quem é que João anuncia? Um dogma? Uma teoria? Não, uma pessoa. E essa pessoa é a vida. Ele disse, é o verbo da vida, o evangelho é a palavra da vida, é a mensagem cujo cerne e cujo assunto e tema principal é a vida eterna, verso 2, que estava com o Pai, porque ele é tão divino quanto o Pai, mas ele é distinto do Pai. Nós anunciamos, sabe para quê? Para que vocês tenham comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e é com o Filho. Logo, o propósito da pregação é a comunhão com Deus e com os irmãos. Por isso, quem evita a igreja é porque já evitou a Deus, porque a comunhão da igreja é produto da comunhão com Deus. A comunhão da igreja baseia-se na comunhão com o Pai e com o Filho. Quem não está em comunhão com o Pai e com o Filho, não quer estar em comunhão com o povo de Deus e com a igreja. João não usa a palavra igreja nem sequer uma vez, mas ele fala dela o tempo todo. Ele diz que o propósito de anunciar a vida eterna que se manifestou, é para que tenhamos comunhão uns com os outros, porque a nossa comunhão é com o Pai. E ele disse, o segundo propósito para eu pregar é que a nossa alegria seja completa, porque onde há comunhão com Deus e comunhão com os homens, a alegria é completa. Vimos então domingo de noite que João anuncia a pessoa de Jesus e não uma teoria, um dogma. Agora, no versículo 5 ele diz, e a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos é esta: Deus é luz. Observaram? Jesus pregava, e ele pregava a Deus. Deus era o tema central da sua mensagem. E os apóstolos pregavam Jesus. Observaram? O ser de Deus. Jesus pregava teocentricamente. Deus estava no centro da sua mensagem. Os apóstolos pregavam de forma cristocêntrica. Cristo era o cerne, o assunto da mensagem. A igreja não prega doutrina, a igreja apresenta ao mundo um ser supremo, excelso, santo, divino. A igreja prega a Deus, o evangelho é Jesus Cristo, Jesus é o evangelho. A mensagem do evangelho é para que você conheça a Deus, e conhecendo a Deus você o adore, você o sirva, você com ele se reconcilia. Portanto, nossa missão não é apresentar uma teoria. Eu posso apresentar a teoria que um homem elaborou, mas eu agora não quero apresentar a teoria dele, eu quero apresentar ele a você. Aqui está o cientista, eu quero te apresentar. Evangelizar é apresentar o Filho de Deus. E o Filho de Deus, quando pregou, apresentou o Pai. E a mensagem é: Deus é luz. A luz simboliza a perfeita, a perfeição moral absoluta de Deus. Deus é santo. A luz também simboliza a revelação, assim como é próprio da luz brilhar. E quando a luz brilha, ela ilumina, portanto, traz conhecimento e a verdade. Deus é luz, é próprio de Deus se revelar. Deus tem prazer em se dar, em se permitir conhecer. Deus não quer ser considerado um ilustre desconhecido. Deus quer ser conhecido. Ele se revelou, ele falou. E eu dei o exemplo de uma criança que conversa com as pessoas, e normalmente dizemos, como ela é comunicativa? Pois é, Deus é luz, Deus é comunicativo. Ele fala de si, ele se apresenta ao homem, à criatura, dizendo: esse sou eu,
Por isso, nós não aceitamos, meus irmãos, qualquer tipo de sociedade secreta que tenha doutrinas sobre Deus, que não podem abertamente ser divulgadas, porque as Escrituras Sagradas estão aqui. Jesus revelou pleno e perfeitamente quem Deus é. Portanto, não há doutrina nenhuma a respeito do ser de Deus, em qualquer outra fonte que não seja a palavra do Senhor. Por isso, nós não podemos dar crédito ao que se fala de Deus, a não ser aquilo que se fala de Deus a partir da revelação que o Filho fez do Pai. Ele é o exegeta de Deus, ele revela o Pai para nós. É Jesus a fonte única e legítima de conhecimento da pessoa de Deus. Pois bem, quem diz que Deus é luz, como é que uma pessoa que diz assim, eu estou em comunhão com Deus, mas eu vivo uma vida no pecado? João, como é possível? Se Deus é luz e Deus está na luz, quem está em comunhão com Deus tem que andar na luz, tem que comportar-se, tem que conduzir-se de acordo com a luz, a santidade de Deus e a revelação que Ele fez de si. Andar em trevas é andar no pecado, na desobediência, na iniquidade e na ignorância. Andar nas trevas significa rasgar a Bíblia e andar e comportar-se do jeito que eu acho que é certo. Mas João diz, Deus é luz, e foi isso que Jesus pregou. E quem quer ter comunhão com Ele tem que andar na luz, em santidade, de acordo com a revelação que Ele fez de si. E Ele revelou os 10 mandamentos. Quem não anda em obediência aos 10 mandamentos, não tem comunhão com o Pai. Portanto, qual é a condição para ter comunhão com Deus? Andar na luz. Por quê? Porque Deus é luz e Deus está na luz. Os hereges, portanto, que João refuta, eles diziam, quem recebeu o conhecimento do Cristo cósmico e foi iluminado, a gnosis, o conhecimento espiritual, está liberto. O pecado não o toca mais. Você pode fazer qualquer coisa com o corpo. O espírito não é afetado. O espírito é inviolável. O pecado e a matéria não podem mais trazer transtorno. Por isso, eu posso dizer que tenho comunhão com Deus e viver uma vida completamente imoral. João está dizendo, isso é um absurdo, isso é incompatível, isso é mentira, isso é heresia. Ele diz mesmo, quem diz isso mente e não pratica a verdade. Agora, verso 8, ele vai dizer, se dissermos, essa frase era uma frase que João está tomando daquilo que os hereges diziam. Eles diziam assim, não temos pecado algum. E João está dizendo, se nós aderirmos a eles, e com eles fizermos refrão, e dissermos que não temos pecado algum, sabe o que isso significa? Enganamos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Aqueles hereges negavam a natureza. Observem que a palavra pecado está no singular. Ela não está se referindo aos atos de pecado, mas à própria natureza pecaminosa do ser humano, que produz atos pecaminosos. Eu peco porque eu sou pecador. Todos somos pecadores, por isso pecamos. Temos um coração poluído. O que contamina o homem é o que sai da boca, porque procede do coração. O nosso coração é infectado, poluído de toda a maldade, imoralidade, injustiça imaginável. E a boca fala, e quando a boca fala do que está cheio o coração, e o capítulo de Romanos 1 diz cheios, e Paulo diz disso, daquilo, tudo que é ruim. Ora, se os homens estão cheios do que é ruim, é porque o coração deles está contaminado. Eles estão negando a natureza pecaminosa humana. Eles estão dizendo, não temos pecado algum. É exatamente como a cultura pós-moderna quer fazer. Não há pecado, gente.
Portanto, ninguém está errando. Você quer ser homossexual? Não há pecado. Aonde está escrito que é errado na Bíblia? A Bíblia é um livro religioso, antiquado, pertence a um grupo. Eles acham que é certo, fiquem para lá. Está tudo certo, não tem problema, não tem culpa. Não somos pecadores. Os esoterismos modernos e o paganismo moderno, eles querem, em primeiro lugar, divinizar o homem. Busque o Deus que há dentro de você. Vá nas estantes das livrarias e pegue os livros de autoajuda e leia lá. Encontre o Deus dentro de você. E o paganismo, vamos unir a força da natureza e a força humana. É por isso, eu já disse, que você encontra um teólogo da inteligência de Leonardo Boff, abraçado numa árvore, porque ele quer ser um com a natureza. Eu frequentei as aulas do mestrado de Filosofia da Religião da Faculdade Estadual do Rio de Janeiro, e a gente encontrava às vezes ele lá numa árvore, lá abraçado com a árvore. Um homem daquela inteligência, porque é paganismo. O paganismo prega a união das forças da natureza. Deus está na natureza, também está em você. Então, é a união de todas as coisas. É uma coisa só. Por detrás disso tem um paganismo que está sendo ressuscitado na cultura moderna e as pessoas não estão entendendo o que está acontecendo. E elas estão dizendo, não tem pecado. Pecado é ignorância. A educação resolve. Não há pecado. Eles estão dizendo, não temos pecado. Para João, quem nega a sua natureza pecaminosa está se enganando. Mas a verdade não está em nós. No entanto, qual é a saída? Verso 9. Se confessarmos os nossos pecados. A palavra confessar no grego é homologar. Homologar é concordar com, admitir, dizer a mesma coisa, não é? Suponhamos, eu vou dar um testemunho, ou perante um juiz, eu vou dizer uma coisa e a outra pessoa disse a mesma coisa. Homologar, dizer a mesma coisa, ou seja, concordar. Eu concordo com Deus quando Ele diz que eu sou um pecador. Eu concordo com a verdade dEle quando eu admito que eu sou um transgressor dos seus mandamentos. E quando eu reconheço que sou um pecador e que peco, e confesso isso com base em um arrependimento sincero, qual é a solução? Ele é fiel e justo. Os irmãos estão vendo que João, ele vai recorrer a um atributo, a dois atributos de Deus. Ele já nos apresentou a Deus como a vida, a Jesus como a vida eterna. João disse, Deus é luz. E agora, o perdão, meus irmãos, a solução do perdão encontra-se em dois atributos de Deus: sua fidelidade e sua justiça. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel. Deus fez pactos com a humanidade. Ele fez um pacto com Adão e Eva. Ele fez um pacto com Noé. Ele fez pacto com Abraão. Ele fez pacto com Davi. Ele fez um pacto com a nação de Israel. Ele fez um pacto em Cristo conosco. E quando Deus faz um pacto, Ele faz promessas. E as condições que Ele estabeleceu para cumpri-las quando obedecidas, Ele honra a palavra dEle. O hino que diz, Deus é fiel a mim, está errado. Nós temos que alterar essa letra. A Bíblia diz que Deus é fiel ao que Ele disse, ao que Ele prometeu. Ele é fiel. É um atributo, Ele cumpre tudo o que Ele disser. Mas o que Ele disse, e se as condições por Ele estabelecidas forem atendidas, Deus é fiel. Deus não é fiel a mim, a um pecador vil. Ele é fiel a Ele, a natureza dEle, a palavra dEle. Deus é fiel. E sabe o que Deus prometeu? Todo aquele que me buscar arrependido, eu perdoarei. A única base para o perdão é essa fidelidade, porque Ele prometeu perdoar o contrito. Ele prometeu perdoar o arrependido. Ele prometeu jogar para trás das suas costas, porque Deus só olha para frente, todos os nossos pecados.
Ele prometeu lançar os nossos pecados nas profundezas dos oceanos. Se arrependidos confessarmos, Ele é fiel, Ele vai cumprir, Ele vai perdoar. E não deixe ninguém ficar jogando na sua cara os seus pecados passados, porque se você deles se arrependeu sincera e verdadeiramente e confessou, você foi perdoado. A fidelidade de Deus se cumpriu na sua vida. O diabo quer nos atordoar com memórias e com lembranças de pecados realmente cometidos, mas que foram de fato arrependidos, confessados e abandonados. E Deus é fiel, Ele perdoou. Ele não vai cobrar de você isso mais. Está cancelado. Ele é fiel. Ele também é justo. Bem, nós deveríamos estremecer agora, porque a justiça exige que o pecado seja punido. Ora, se a justiça de Deus exige que o pecado seja punido, do que adiantará confessar para Ele que erramos? Irmãos, perdão não tem nada a ver com justiça. Se você é inocente, você não quer que o juiz te diga, tá ok, você está perdoado. Seu juiz, dá licença, eu não quero o seu perdão. Eu quero que o senhor declare a minha inocência. Perdão, se o senhor está me perdoando, o senhor está admitindo que eu errei, mas eu não errei. Então eu não quero perdão, eu quero que diga, eu sou inocente. Me declare inocente, me justifique. Declare a minha inocência. Diga que eu não tenho culpa, por isso não posso ser condenado. Me justifique. Deus é justo, porque Deus não poderia perdoar os nossos pecados, meus irmãos, sem puni-los. E Deus é tão bom que Ele puniu os nossos pecados no seu Filho. E João já falou do sangue que purifica. Ele já falou no versículo 7, o sangue de Jesus, para se referir à sua morte. A morte de Jesus é Deus me punindo todos os meus pecados. Deus é justo, Ele não deixou nada impune. Ele puniu, mas Ele puniu no Senhor, no seu próprio Filho. Ele é justo. Se um juiz disser para um assassino, eu te perdoo, saia daqui agora e vá viver a sua vida. Quem perdeu um filho, quem perdeu um ente querido, quem foi roubado por ele dirá, você é injusto, você não tem direito de perdoar alguém. Ele tinha que pagar, justiça era condená-lo. Irmãos, Deus é justo e Ele tem que nos condenar e fazer com que cumpramos a nossa condenação. Mas Ele fez isso em Jesus. Ele é fiel, Ele perdoa, e a base do perdão é a justiça feita. Cristo satisfez na cruz do Calvário as exigências da lei de Deus, que não deixa o pecado impune. Logo, os irmãos estão observando que o ser de Deus, compreender quem é Deus, é o segredo. João apresenta Jesus, Jesus apresenta Deus. Um conceito errado de Deus. Por que as pessoas poderiam dizer, eu não sou pecador? Porque a doutrina dela de Deus é errada. Se ela cresce, se os hereges crescem, que Deus é luz, que Deus é santo, jamais poderiam, olhando para si mesmos, dizer, eu não sou pecador. Então, uma doutrina errada de Deus gera uma doutrina errada do homem e uma doutrina errada do pecado. Por isso João apresenta Jesus, a vida eterna, pré-existente, divina, distinta do Pai, mas com o Pai, que se encarnou, a vida foi manifestada, nós vimos, ouvimos, nós contemplamos, nós apalpamos, e é Ele que nós anunciamos, para a comunhão com o Pai e com o Filho e com a igreja, e para a alegria completa. Portanto, sendo quem Ele é luz, é incompatível andar em pecado. E a gente só entende essa declaração de que eu estou em comunhão com Deus e ando em trevas, porque no fundo os hereges negavam a própria natureza pecaminosa deles mesmos. Mas João está dizendo, quem não admite sua pecaminosidade está se enganando, a verdade não está nele. No entanto, se nós admitirmos sim, e arrependidos confessarmos, homologarmos dizendo, eu concordo, Senhor, é verdade,
tu disseste que isto é pecado e é pecado mesmo. A partir desta admissão e desta confissão, por causa destes dois maravilhosos atributos de Deus, sua fidelidade e sua justiça, é que nós temos o perdão. Não fosse a fidelidade e a justiça de Deus, nunca o perdão poderia ser dado justamente. Se Deus nos perdoasse a despeito da sua fidelidade e justiça, ele seria injusto. Ele deixaria de ser quem é, Deus. Ele se negaria a si mesmo, e ele não faz isso. Por isso, meus irmãos, verso 10, verso ainda 9, ele é fiel e justo para perdoar pecados e purificar de toda injustiça. Pecado é amartia, errar o alvo. Pecado gera culpados. E injustiça gera sujeira, poluição, imundícia. Mas o perdão remove a culpa. Davi disse: e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Salmo 32. E ele também nos purifica de toda injustiça. Então lembre-se, pecado é desobediência aos mandamentos de Deus, e ele nos polui. Não dá para você colocar a mão na lama e tirar a mão da lama limpinha, não dá. Se você faz algo na lama, a lama te contamina, ela te suja, você está impuro. Mas o perdão de Deus, por causa da fidelidade e da justiça dele, perdoa, cancela a nossa culpa. Logo, quem teve a culpa perdoada, você tira um fardo de cima dos ombros. Irmãos, na terra talvez não haja prazer e alívio maior quando você chega a alguém a quem você tanto feriu e você diz: eu reconheço, me perdoa. E a pessoa diz: de coração eu te perdoo. É como se ela te tirasse uma tonelada de cima de você. O perdão, ele nos livra da culpa. Mas se a pessoa disser: não, você é um miserável, você me fez sofrer, nunca vou te perdoar, essa pessoa está perpetuando um fardo em cima de nós. Difícil de conviver com ele. O perdão cancela a culpa. Quando a culpa vai embora, os psicólogos estão certos, a culpa é terrível. O sentimento de culpa, a consciência acusando, o coração triste. É terrível a culpa. Judas sabia disso. De tão culpado que se sentiu, pegou o dinheiro do suborno, tomem de volta, não quero, e foi se suicidar. É isso que a culpa faz. Realmente, nesse sentido, eles estão certos. A culpa maltrata. Mas qual é a solução? Negar que há pecado? Não, a solução é evitar o pecado, para não ter culpa. Mas se pecamos, então a solução é confessar, para receber o perdão que cancela a culpa e purifica de toda injustiça. Purifica, lava, limpa. Que coisa maravilhosa, irmãos. Limpa. Tira mesmo de nós. Coisa gostosa é saber que Deus limpou a gente. Quando você está sujo, você se sente mal, você quer logo tomar banho, você quer se limpar, você quer se lavar. A sujeira, o fedor, tudo isso nos incomoda fisicamente. E nós devíamos sentir a mesma coisa em relação aos pecados do coração. O mesmo mal-estar, o mesmo desejo de um bom banho, um bom sabão e muita água para limpar. Mas a alma, água, detergente não limpa, só o sangue de Cristo. Por isso, perdemos quando não confessamos os nossos pecados. Quando o nosso orgulho nos manda dizer: não, eu continuo certo, você que está errada, mulher. O nosso casamento é isso que está, a culpa é sua. E a pessoa nunca quer admitir a sua culpa. Irmãos, eu não posso passar o resto da vida dizendo: a culpa é da igreja, a igreja é assim. Qual é a minha parcela de culpa no que aconteceu? Qual é? E confessar isso, para tirar esse fardo de cima. Irmãos, vamos lembrar disso. Se Deus nos perdoou, porque nós confessamos, não vamos mais cobrar de ninguém. Uma pessoa disse: pastor, fulano não pode falar nada. O passado, meu irmão, se ele não pode falar nada porque ele errou no passado, eu também não posso, porque eu também errei. E você nunca errou, nunca pecou.
Você nunca fez nada que desagradou a Deus. Então nunca você vai poder falar nada. Porque alguém vai lembrar do seu erro do passado e vai lhe jogar na face. Não é assim, irmãos. Se Deus nos perdoou, nós temos que trabalhar com o perdão. O que é triste é ver a falta de arrependimento, a dureza, a falta de confissão. Isso é triste. Perceber que as pessoas ainda não caiu a ficha. Davi passou quase um ano. Não fiz nada de errado. Eu sou rei, a mulher era bonita, me deu vontade, ponto final. Ela ficou grávida, o marido dela podia me matar antes ele do que eu. Então ele armou a cilada e quem morreu foi ele. Ele passou quase um ano assim. E Natã, tremendo nas bases, porque Davi podia muito bem mandar cortar a sua cabeça pelo seu atrevimento, para que Davi se conscientize, ele tem que ir pelas vias indiretas. Olha, tinha um homem que tinha muito gado, centenas de ovelhas. Tinha um, só tinha uma, dormia com ele. Parecia eu e meu cachorro, Billy, tudo juntinho. Era o animal de estimação dele. Dormia com ele na cama dele, disse. E aquele rico recebeu um visitante e mandou matar a ovelha do pobre, que só tinha uma. Davi ficou tão irado, disse, esse homem é digno de morte. E a palavra de Natã, como que, meus irmãos, uma marretada na cabeça de Davi, esse homem és tu. Irmão, só assim Davi caiu em si. Talvez só assim nós vamos cair em nós mesmos, entender os nossos pecados. Mas eu quero dizer para a igreja, a condição para eu ter comunhão com Deus, que é a luz, e andar na luz. Então, vamos andar na luz, para evitar o pecado e para evitar a culpa. Mas se não der jeito, pecamos, o sangue, lembre-se, a morte, o sangue de Cristo, se confessarmos em arrependimento sincero, Ele vai perdoar, Ele vai purificar. E eu termino dizendo, quem diz que não cometeu pecado, verso 10, mais do que mentir para si, mais do que mentir para os outros, é a pior das heresias. Nós o tornamos mentiroso. Nós estamos dizendo, Deus, tu és mentiroso. O Senhor está dizendo que isso é pecado. E eu não homologo, eu não digo a mesma coisa, eu não assino embaixo, eu não concordo, vou continuar. Tu és mentiroso, não é pecado. Pecar assim, sem confessar, é chamar a Deus de mentiroso, e a palavra de Deus não está em nós, porque se ela estivesse em nós, nós andaríamos nela. Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Irmãos, hoje você tem farol. O farol, ele ilumina 100 metros, um bom farol, ou agora tem carros com 3, 4 pares de faróis, ilumina lá na frente. Antigamente não, a lamparina, ela só ilumina 1 metro no máximo. Então, cada passo é dado sob a luz da lamparina. Quem já morou no interior e já andou pelo mato, não em noite de lua cheia, sabe que o breu, você não vê nada. Mas Davi disse, lâmpada para os meus pés não vão tropeçar, não vão pisar numa cobra, não vão cair no buraco, porque a tua palavra é lâmpada. Eu ando na luz, eu ando sob a claridade que a luz me proporciona, e eu não piso em falso, porque a tua palavra é lâmpada para os meus pés. Jesus está dizendo, Deus é luz, Ele ilumina, a verdade dEle esclarece. Andar na luz é andar de acordo com essa santidade de Deus revelada nos seus mandamentos. Então, queridos, não vamos andar em trevas, vamos andar na luz da revelação de Deus. Mas se pecarmos, não fique com consciência de culpa sofrendo, confesse, receba o perdão, receba a limpeza, a purificação, volte à plenitude do Espírito Santo. Os rios de água viva voltarão a brotar de dentro de você, porque é maravilhoso andar em santidade, é extraordinário viver em comunhão com Deus. Não há nada nessa vida que chegue aos pés do prazer que é estar com Deus e andar com Deus. Tudo mais
é ninharia, perto da paz e da bênção que é andar em comunhão com Deus, meus irmãos. Vale a pena lutar para andar na luz e não nas trevas, porque andar na luz é a condição para ter comunhão com a luz. Eu peço a Deus que eu e cada um dos irmãos aqui ouçamos a palavra de Deus e aguardemos no nosso coração. Você pode abaixar a sua cabeça e orar e falar com Deus de todo o seu coração e pedir a Deus para recomeçar uma vida à luz da palavra.